Salve Maria Santíssima, amados irmãos e irmãs, olha nós aqui de novo, a Totus Tus e o SIC. Vamos para mais um encontro nosso aí com o Catecismo da Igreja Católica. Eu convido você a rever os 2 encontros anteriores que já temos aí gravado aí pelo YouTube. Vai lá, clica lá, manda uma mensagem pra gente, dá um joinha lá, tá bom? Nós estamos fazendo um estudo do Catecismo da Igreja Católica. Olha aqui, esse livro precioso, né? Esse livro de ouro que nós não podemos negligenciar. Toda a doutrina nossa está compilada aqui no Catecismo da nossa igreja, né? E nada daquela ideia de que, catecismo é coisa para criança. Não, catecismo é coisa para a vida inteira, até o último dia da nossa vida sobre essa terra, até o nosso último suspiro, nós temos que aprender alguma coisa, nós podemos aprender alguma coisa, né? Porque Deus é infinito, infinitamente maior do que tudo que nós podemos imaginar. Então, nós sempre teremos algo a aprender da sua palavra, né? Da doutrina, do magistério, da tradição e do catecismo da igreja, tá bom? Então vamos lá, mais um capítulo hoje. Eu queria só fazer um adendo do capítulo anterior, que lá, né, no primeiro artigo do Creio, nós falamos que o credo, a nossa profissão de fé, são 12 artigos, e o primeiro deles é crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí, no meio de tudo isso, tem a doutrina, né, do pecado original. Deus, Criador do céu e da terra. Nós falamos bastante disso, mas eu me esqueci de falar, né, do pecado original. Meus amados, o pecado, né, o catecismo vai trazer aí no número 391, a queda dos anjos, o pecado dos anjos muito anterior à criação do mundo, a criação, né, dos homens, a criação nossa. Então, o pecado já existia antes deste mundo ser criado. Por isso, o pecado não é uma invenção humana, não é invenção dos homens, né? É uma invenção dos anjos. O pecado houve, né, muito antes que Deus criasse os homens. Então, tem toda a doutrina aí do pecado original, aí no número 388, e aí vai dizer que a revelação divina foi mostrando, né? Por isso que é muito importante a gente entender, né, que o pecado original é passado pela geração carnal, né? É uma herança dos nossos primeiros pais, né? Herança do primeiro Adão, mas que nós somos lavados deste pecado original pelo segundo Adão, né? Pelo Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz, e hoje pelo sacramento do batismo, nós ficamos livres do pecado original. Então tem toda a doutrina aí do pecado original, nesses números aí que eu citei, né? A questão da queda dos anjos, por isso que assim que o homem pecou, Deus imediatamente cria, imagina, lança um plano de salvação para a humanidade. Aí a gente pode perguntar, mas se nós merecemos um plano de salvação, então os anjos que se rebelaram contra Deus, que desobedeceram a Deus, não mereciam também um plano de salvação? Não. Por isso que os anjos não têm salvação, os anjos decaídos, os anjos que se rebelaram contra Deus, e não quiseram mais servir a Deus, mas quiseram servir ao Lúcifer, né, que era o príncipe dos anjos. Então os que foram com ele se rebelaram contra Deus e disseram, não queremos servir mais a Deus. Então foram servir ao demônio. Os demônios não têm plano de salvação para eles, meus amados, porque eles tinham tudo, né? Os seres espirituais muito superiores a nós, eles tinham tudo para saber que a única felicidade é estar junto de Deus, e eles não quiseram. Então, eles não têm plano de salvação para eles. Mas o ser humano, sim, o ser humano, na sua fragilidade, né? Deus vendo que ele caiu por instigação, né? Do demônio, do mal. Então,
Deus imediatamente cria um plano de salvação para nós. Agora depende de cada homem, de cada mulher aceitar, né, esse plano de salvação de Deus realizado em Cristo pela sua cruz, pela sua paixão, morte e ressurreição. E que nós celebramos tudo isso no batismo, né, no primeiro dos sacramentos. Então, agora vamos para o segundo artigo. E tem muita coisa aí sobre o pecado original. Leiam aí, né, no Catecismo da Igreja. Mas hoje nós vamos dar um salto aí para o segundo artigo do nosso creio, que é: creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. O que isso significa quando nós dizemos isso na nossa profissão de fé dominical, nas nossas comunidades na Santa Missa, né? Então vejam só, o Catecismo vai dizer aqui no número 423, olhem aí: cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu de uma filha de Israel em Belém, no tempo do rei Herodes o Grande e do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, morto crucificado em Jerusalém, sob o procurador Pôncio Pilatos, durante o reinado do imperador Tibério, é o Filho eterno de Deus feito homem, que ele veio de Deus, conforme João 13:3, desceu do céu, conforme João 13:13, veio na carne, conforme João 4:2, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto do Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Pois de sua plenitude nós recebemos graça por graça. Então vejam só, o Catecismo vai dizer quem é esse Jesus que nós cremos. Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Olha que maravilha, meus irmãos. E o Catecismo vai dizer coisas maravilhosas aqui sobre a pessoa de Jesus, né? A pessoa de Jesus. Quando nós falamos Jesus, né? O nome dele. E aí o Catecismo, conforme eu li aqui, colocou a situação histórica, o momento histórico, conforme Paulo vai dizer na carta aos Gálatas 4:4, e chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, quer dizer, debaixo dessas autoridades aqui que nós falamos dos nomes aqui, né? O imperador romano, o procurador da região onde Jesus morreu, né? E assim por diante. Fala da profissão de Jesus, né? Dos feitos de Jesus e tal. Colocando Jesus dentro dessa história, dentro da nossa história. É o Verbo eterno do Pai. Jesus é o Filho eterno do Pai, o único Filho do Pai, porque todos nós somos, pelo mistério de Cristo, por meio de Cristo que nos salvou, nós somos filhos de Deus, filhos adotivos. Mas Jesus é o único Filho de Deus, o Filho eterno do Pai. Então, meus amados, essa é uma verdade que nós precisamos gravar no nosso coração, né? O pecado não é qualquer coisa, não, como dizem por aí hoje em dia, né? Ah, não existe negócio de pecado, não existe o pecado, imagine que Deus está preocupado com isso. Meus irmãos, se o pecado não fosse uma ofensa grave a Deus, Jesus teria deixado o céu, deixado sua glória e vindo a essa terra, se fazer homem e passar por tudo que ele passou nessa terra, dando até a última gota do seu sangue para nos salvar. Olha, se o pecado não existisse, ou se o pecado fosse, né, uma simples ou qualquer coisa, né, Jesus não teria sofrido tudo o que ele sofreu para nos salvar exatamente do pecado e nos abrir as portas do céu. Então, o pecado é grave, sim. É muito grave. E Jesus veio, né, se fez homem para nos salvar, para nos livrar do pecado. Exatamente. E como é que nós encontramos, né, na palavra de Deus essa verdade, né? Quem é Jesus verdadeiramente? Hoje por aí, né, muitas doutrinas dizem, foi um grande homem, foi um homem iluminado, foi um grande profeta. Não, meus irmãos, é muito, muito, muito mais do que tudo isso. Vejam só. Movidos pela graça do Espírito, número 424.
e atraídos pelo Pai, cremos e confessamos no nosso creio acerca de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Conforme Mateus 16:16. Foi sobre a rocha desta fé, confessada por Pedro, que Cristo construiu a sua igreja. Então vejam, meus irmãos, quando Jesus vai diante dos seus apóstolos, dizer o que as pessoas dizem que eu sou, quem dizem que eu sou? Uns dizem que é João Batista, que é Elias, que é um profeta, Mas e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, não movido por sabedoria, porque Pedro não tinha nenhuma sabedoria, não movido por qualquer conhecimento humano, porque ele não tinha esse conhecimento, né? Mas porque o Pai lhe revelou, Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a verdade que nós professamos no nosso creio, né? Então não é por conhecimento humano, por ciência humana, que nós chegamos à fé em Cristo como Filho único do Deus vivo. Portanto, Deus, Filho de Deus igual, consubstancial ao Pai, como dizemos no símbolo niceno-constantinopolitano, consubstancial, da mesma substância. Portanto, aquele jovem, Jesus de Nazaré, que viveu ali, que morreu sob Pôncio Pilatos, né? Como nós vamos também estudar aqui, porque isso é professado também, nós professamos também isso no creio. Então, esse Jesus que andava com seus apóstolos, que fazia milagres, é o Filho único do Deus vivo. E nós não chegamos a Ele, a um encontro com Ele, a uma experiência com Ele, a uma vida com Ele, a não ser atraídos pela graça do próprio Deus, do próprio Pai. É o Pai que revela. Então, no mistério da revelação, né, de Deus à humanidade, o Pai revelou a verdade mais fundamental, mais essencial acerca do seu Filho amado. E revelou a Pedro, né? E foi sobre esta rocha desta verdade de Cristo como Filho único de Deus, Filho único do Deus vivo, que Pedro proclamou na frente dos outros apóstolos, foi que Cristo edificou a sua igreja. Então vejam, meus irmãos, quando nós dizemos creio em Jesus Cristo, nós estamos dizendo que cremos no Salvador, porque Jesus, esse nome Yeshua, significa Deus salva. Então nós estamos professando que Jesus é o nosso Salvador. Jesus Cristo, Cristo significa o ungido, o escolhido, o Messias. Então nós estamos professando que cremos que Ele é o Messias, é o ungido de Deus, que consagrado de Deus, que veio para nos salvar. Filho único de Deus, Filho único, né? Filho único, segunda pessoa da Trindade Santa. Então, todas essas verdades nós vamos professando aí no nosso creio. No centro da catequese, encontramos essencialmente uma pessoa, a de Jesus de Nazaré, Filho único do Pai, que sofreu e morreu por nós, e agora ressuscitado, vive conosco para sempre. Catequizar é desvendar na pessoa de Cristo todo o desígnio eterno de Deus que nela se realiza. Então, por que nós temos um catecismo? Por que nós devemos procurar uma catequese? Para fazer este grande encontro, meus irmãos. Para compreender, para estudar a nossa fé. E para compreender que Jesus não é um homem qualquer, né? Que Jesus de Nazaré, que viveu ali na região da Palestina, que nasceu na Galileia, que nasceu em Belém, na Judéia, né? Que viveu em Nazaré, na Galileia, por 30 anos, né? E que morreu de novo, desceu de novo para a Judéia, morreu em Jerusalém, e ressuscitou por nós, e está vivo e ressuscitado hoje, vive no meio de nós. Ele é o Deus conosco, Ele está no meio de nós. Então, nós professamos toda essa grandiosa verdade. Por isso, Cristo tem que ser o nosso Senhor. É o que vai dizer
aí no número 430, né, explicando o que significa Jesus, né? Deus salva, o Salvador. O que significa Cristo, o Messias, o ungido? O que significa Filho único de Deus? Cristo, Filho único do Deus vivo. Nunca mais se esqueça, Mateus 16:16. É a profissão de fé que dá uma virada, uma guinada na vida dos apóstolos de Cristo. Portanto, na nossa vida. Porque a nossa igreja está fundada nesta fé, professada por Pedro, né, vinda direto do próprio Pai do céu, né, inspirada a Pedro, professada por Pedro, abraçada pelos outros apóstolos e vivenciada e proclamada nesses 2000 anos de cristianismo. Cristo é o Filho do Deus vivo. Portanto, ele se fez homem, ele deixou a glória do Pai e habitou no meio de nós, por meio da Virgem Maria. Se fez homem, assumiu a nossa humanidade para, pela humanidade, sofrer e morrer e salvar essa mesma humanidade. Então, não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está no céu. Vamos pedir hoje, neste nosso pequeno encontro aqui, rápido encontro, né, que nós possamos pedir a Deus, né, cada vez mais, que Ele nos revele Cristo, que Ele nos ensine quem é Cristo para nós, que Ele nos mostre o Cristo vivo no meio de nós, aquele que sustenta, que dá a vida, que sustenta a nossa vida, que sustenta a vida da igreja. Cristo é o centro, meus irmãos. Este mundo existe por Ele, para Ele e nele são todas as coisas. Porque o Pai quis criar este mundo para dá-lo ao seu Filho amado. Então, que nós possamos, né, crer cada vez mais no Salvador, no ungido, no Senhor, no Redentor, no nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Tudo isso nós professamos, né, quando dizemos o segundo artigo da nossa fé. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Tá bom? No próximo, no terceiro artigo, vamos entrar o terceiro artigo, Jesus Cristo, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Vamos entrar no mistério agora da encarnação do Verbo, que nós professamos no creio. Tá bom? Estudem aí essa parte do catecismo, o segundo artigo da nossa fé, né? A pessoa de Cristo. Estudem aí durante, né, esses dias aí. Logo, logo nós vamos para o nosso próximo encontro e vamos mergulhar junto com Nossa Senhora no mistério da encarnação. Tá bom? Grande abraço, salve Maria Santíssima, e vem para cá conhecer a Totus Tuus. Estamos aqui na região do Horto, em Sorocaba. Siga-nos aí pelas redes sociais, dá um like, um joinha aí no YouTube, tá bom? Para nos ajudar a chegar mais longe. Nós queremos viver essa fé e morrer por essa fé se for preciso. Um abraço, Deus abençoe. Salve Maria!